Muitos de nós já ouvimos histórias que aconteceram muito tempo atrás antes de nós nascermos, não é? Mas como será que essas histórias chegaram até nós? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as histórias. Não aquelas que nós inventamos, os contos que nós ouvimos, mas histórias que realmente aconteceram. De pessoas que muitas vezes pode até ser algum familiar nosso, alguém que pertenceu à nossa família, ou uma outra pessoa que alguém da nossa família conheceu. E essas histórias podem chegar para nós de duas maneiras. Uma delas é por meio da escrita, ou seja, alguém em um determinado tempo escreveu aquilo que aconteceu com ela, e essa história então ela é lida e reproduzida para as outras pessoas. E muitas vezes nós nos deparamos com essa história na escola, não é? Onde nós aprendemos como aconteceram as coisas no mundo, na disciplina de história. Mas acontece o seguinte, nem sempre as pessoas escreviam aquilo que acontecia. E muito tempo atrás, não existia a escrita. Então, como será que as pessoas se comunicavam? Como será que as pessoas transmitiam essas histórias, não é? Bora lá que nós vamos ver isso no vídeo de hoje. Fora esse tipo de transmissão da história, que é a escrita, existe uma outra forma de se contá-la. E isso é da forma oral, ou seja, falar sobre ela. Isso acontece como? Olha só. Aquela pessoa que viveu algo contou isso para uma outra mais nova do que ela. E essa pessoa, quando cresceu, contou para outra pessoa que era mais nova do que ela, e assim foram sendo contadas. Para ficar uma questão de família é mais ou menos assim, olha só. O seu bisavô contou para o seu avô, que contou para o seu pai, que contou para você, algo que aconteceu lá atrás há muito tempo. Muito legal isso, né, gente? Mas, hoje em dia, nós temos os livros, não é? E eles nos ajudam como uma grande fonte de conhecimento do que aconteceu há muito tempo atrás. E, se nós observarmos, muitas das coisas que estão escritas ali nos livros, muitas das coisas que nós aprendemos com o que está escrito, aconteceu há muito tempo atrás. Ou seja, essa história ela foi primeiro contada para alguém, isso foi passando o tempo, quando houve a oportunidade de se registrar de forma escrita, isso aconteceu. Mas existem duas questões que nós devemos sempre entender sobre contar a história. Vocês já ouviram algum resumo de uma história? Ou seja, alguém que leu uma história e ele está contando essa história para você, mas dessa vez sem lê-la. Ele sempre vai estar contando uma parte, esquecendo de contar outra, ou contando de uma forma diferente, não é? Isso acontece quando nós transmitimos uma história de forma oral. Essa história ela vai se alterando, pois nem todos os detalhes são preservados. Já com a escrita, nós conseguimos sim preservar e contar o máximo de detalhes para que, quando essa história for repetida, ela possa sim ser vista em todos os seus detalhes. Muito legal, né? Mas então, já falei demais sobre essas duas formas de transmissão da história, bora lá para a nossa atividade de hoje. E para a atividade de hoje, nós temos duas formas de realizá-la. A primeira delas é a seguinte, de vocês estarem perguntando para os responsáveis de vocês, ou se tiver como entrar em contato com seus avós ou alguém mais velho que vocês conheçam, para contar uma história de algo que aconteceu no seu tempo. E você vai estar fazendo o seguinte, depois de ouvir essa história, vocês vão estar recontando ela pra gente. E ela pode ser feita de duas formas. A primeira delas é de forma oral, ou seja, falando aquilo que você lembra da história que a pessoa te contou. E outra delas, para aqueles que quiserem e já souberem escrever, podem estar registrando essa história, para que o máximo de detalhes seja conservado dela. Beleza, gente? Podemos combinar assim essa nossa atividade. Estamos esperando o retorno de vocês e tchau, tchau, até o próximo vídeo.